Olá, meus caros alunos. Hoje nós teremos uma aula um pouco diferente do que a gente tem visto. A gente vai falar especificamente aí sobre desigualdade e exclusão social e como a gente consegue perceber, configurar esse debate sobre a exclusão social no nosso país, né? Incluindo o excluído, muitas vezes. E por isso tem muito a ver com o discurso e o embate político que a gente vive hoje, né? A gente vive uma apreensão do tempo, há uma apreensão aí das condições que o nosso país tem. Muitas vezes confundimos desigualdade com exclusão social. Em muitos países isso é menos latente, né? No Brasil especificamente, a gente confunde porque justamente quase sempre o excluído socialmente, ele também vive na desigualdade social. Uma coisa acaba levando a outra. Em outros países isso nem sempre acontece. A gente vê, por exemplo, pessoas negras que conseguem ter uma ascensão econômica, mas não têm uma ascensão social. Elas ainda são vistas ainda à margem da sociedade, da exclusão social. E a gente vai discutir essas relações na nossa videoconferência também. A gente vai relacionar isso historicamente com que as pessoas vivem, né? O Brasil especificamente tem as duas coisas. Nós temos os excluídos socialmente, e a gente exclui as pessoas por uma questão às vezes racial, por uma questão de preconceito, né? Uma questão de sexualidade, uma questão religiosa. E nós vamos discutir tudo isso nas nossas videoaulas e na nossa videoconferência. Analisar o ponto de vista dessa contradição que é a exclusão pelas pessoas, né? A gente aponta aí algumas pessoas são excluídas e essa exclusão também se inclui na questão do direito, né? Que talvez seja a mais grave de todas, né? E que interroga e contesta aí o nosso modo de viver, né? Existe aí um sintoma da desigualdade social, que é um efeito aí do capitalismo, né? O capitalismo, né, o capitalismo e a globalização impôs aí que os países pobres somos os subdesenvolvidos e os ricos ficam cada vez mais ricos na questão de exploração dos países pobres, né? É uma questão histórica, é uma questão aí que nós iremos analisar ao longo do nosso percurso aí como sociedade, né? A questão da exclusão social, ela está fundamentada na ideia de igualdade de acesso a direitos fundamentais. A educação, por exemplo, ela torna-se aí ponto de segregação. A gente está acompanhando isso neste momento com o coronavírus, né? Os alunos da rede pública, eles não estão em igualdade com os alunos da rede particular, justamente. Isso também um fator de exclusão social que a gente também vai poder analisar aí. E a exclusão econômica, que ocorre quando os indivíduos de uma camada social são excluídos aí de acesso ao consumo de produtos ou excluídos do processo de produção. Quem não tem dinheiro não consome. Temos a questão da mulher também. A mulher no Brasil ainda é vista como uma cidadã de segunda classe, né? A gente tem acompanhado aí o feminicídio que tem ocorrido muito nessa época da quarentena, né? E como as mulheres também acabam aí a exclusão política que está associada à falta de acesso à informação ou acesso precário. A gente tem acompanhado também as fake news, que pode, por falta de informação das pessoas, tem causado aí muitos problemas também. E a exclusão social, que é vista na desigualdade de acesso a áreas comunitárias de qualidade como parques, bibliotecas, teatro, e muita gente não tem acesso a isso também pelos valores que se colocam aí nessa questão, né? Então a gente vai relacionar tudo isso nas nossas videoconferências e a gente vai tratar dessa exclusão social e dessa desigualdade econômica tão forte no nosso país e que tem sido tão discutida também em outros lugares do mundo. A gente vai assistir um vídeo agora relacionado a este tema. Bom vídeo. Que o Brasil é um país desigual, ninguém duvida. Segundo o ranking de desigualdade do Banco Mundial, com 154 países e que começa com a Suécia no primeiro lugar, o Brasil fica na posição 141, na frente apenas de 13 países, entre eles a África do Sul, que se livrou do apartheid há pouco mais de 20 anos. Estamos atrás de vizinhos como Argentina, Venezuela e Chile.
O índice mais usado para medir desigualdade é o Gini, que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a concentração de renda. 0 significa que todos os habitantes de uma região ganham a mesma quantia, o que não acontece em nenhum lugar do mundo. O país mais igualitário é a Suécia, com Gini de 0,25. O mais desigual é Seychelles, com Gini de 0,658. Quando a questão é se estamos melhorando no combate à desigualdade, as opiniões se dividem. O governo, baseado em dados do IBGE, coletados por meio de pesquisas em que as pessoas declaram a própria renda, defende que a desigualdade caiu em quase todos os anos desde 2001. Naquele ano, o índice de Gini era de 0,563. 10 anos depois, em 2011, ele caiu para 0,499. Só que pesquisadores da Universidade de Brasília questionaram os dados referentes aos mais ricos. Será que os que estão no alto da pirâmide levam em conta o que ganham, por exemplo, com aplicações financeiras na hora de responder às pesquisas do IBGE sobre a renda mensal? Os pesquisadores foram atrás dos números do imposto de renda dos 10% mais ricos da população. Esses dados contêm registros fiscais mais completos, e assim os pesquisadores concluíram que a desigualdade se manteve praticamente estável entre 2006 e 2012, sendo o coeficiente de Gini em 2006 de 0,696 e recuando para 0,690 6 anos depois. A desigualdade era mais alta do que o esperado. Ainda segundo o estudo, no Brasil, os 10% mais ricos ficam com cerca de 60% de toda a renda do país. Significa que 14 milhões de adultos recebem cerca de 1,5 trilhão de reais por ano. As grandes cidades são hoje o reflexo da exclusão social e das mais diversas formas de desigualdades. O processo de crescimento das cidades afetou principalmente a vida dos mais pobres, que foram obrigados a morar em favelas ou em periferias muito afastadas dos grandes centros urbanos. Essa não é uma divisão apenas física. Quem vive em áreas distantes e precárias tem menos acesso a serviços e ao pleno exercício de seus direitos e cidadania. Os mais afetados por esse processo contínuo de geração de desigualdades são as mulheres, os jovens e as pessoas negras. Eles têm apresentado boas respostas para enfrentar essas desigualdades, principalmente em relação ao machismo e ao racismo. As juventudes das periferias urbanas e favelas brasileiras estão gerando formas inovadoras de mobilização na defesa de seus direitos. A Oxfam Brasil, em parceria com diversas organizações sociais, apoia e incentiva essas iniciativas de valorização e fortalecimento de jovens